Vamos falar sobre a modernidade, esse tempo em que vivemos, essa modernidade que está sendo denominada de modernidade líquida. E a gente vai, antes de entrarmos no assunto, fazermos a leitura de um texto bíblico que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos de 1 a 5. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Olha a descrição profética do apóstolo Paulo a respeito do que seriam os últimos dias. Diz mais, versículos aí adiante: resistirão à verdade. Resistirão à verdade. E você vai ouvir muito: não tem verdade. Essa é a sua verdade. A minha verdade é diferente, né? O relativismo. Minha verdade, tua verdade. Não tem verdade. Não tem absolutos. Resistem sempre à verdade. Então vamos descrever a pós-modernidade, que recentemente tem sido também chamada de modernidade líquida. As grandes visões de mundo são questionadas e as pessoas sentem-se livres para agirem fora dos padrões pré-estabelecidos. O Bauman, que trouxe um filósofo, um sociólogo, ele trouxe esse título, modernidade líquida, para descrever essa pós-modernidade, os dias atuais. E ele prefere então chamar esse tempo de modernidade líquida, pois um líquido sofre constante mudança, né? E não se conserva em sua forma por muito tempo. Então, estamos vivendo tempos de muita instabilidade, muita mudança. A coisa está sendo de uma maneira bem impressionante, né? E ele contrasta então a modernidade sólida com a modernidade líquida, dizendo que essa modernidade líquida vem a partir da segunda metade do século passado, do fim da Segunda Guerra Mundial. E o que seria a modernidade sólida? Que nasce com o Renascimento, depois vem o Iluminismo, o racionalismo, o positivismo, a crença na ciência, no racional, contrastando com aquilo que veio antes, na Idade Medieval, que tínhamos uma igreja muito dominante e que ditava as regras, né? Então o teocentrismo prevalecia ali na Idade Medieval, e aí veio o antropocentrismo da Idade Moderna, o Iluminismo, o racionalismo, mas conservou-se até, digamos assim, 1950, uma questão de ordem. Aliás, na bandeira do Brasil nós temos, né? Ordem e progresso. Ordem e progresso. É a ideia de que é muito importante manter as instituições. Então, em nome da família, em nome da igreja, em nome do trabalho, em nome, digamos assim, do Estado, né? Precisamos ter ordem. Então, precisamos, digamos, de um bom exército, precisamos de controle, dar um espaço para o autoritarismo, né? Se faz necessário para manter a devida ordem, para as coisas funcionarem, regras e tal, mas a partir de 1950 há uma ruptura desses paradigmas e se questiona tudo, e se joga tudo por terra, e nós ficamos sem referenciais,
sem aqueles elementos basiladores da sociedade. Então há um contraste que ele estabelece, dizendo modernidade sólida, então, com iluminismo, racionalismo, religião deixou de ser a única promotora da moral, dividindo espaço então com a ética filosófica e as leis civis, e há um certo grau então para que chama-se de autoritarismo. Então, a partir da modernidade líquida, então não há mais nada de sólido, estabelecido, de base, de fundamento. Então, cada um por si. Vamos ver como é que é descrita essa modernidade líquida. É uma quebra de paradigmas e uma mudança, e as mudanças são muito rápidas, de forma até mesmo imprevisível, gerando incerteza por falta de pontos de referência socialmente estabelecidos. A globalização, o encurtamento das distâncias e o multiculturalismo têm contribuído em muito para isso. A marca da modernidade líquida é, de fato, a própria liberdade individual. Se na modernidade sólida tivemos o antropocentrismo querendo tomar cada vez mais vulto, mas isso se falava em termos da humanidade. Agora é o egocentrismo, é o individualismo, é o indivíduo sobre tudo e sobre todos, em destaque, o egoísmo, o individualismo prevalecendo. Ele escolhe os seus caminhos sem se preocupar com normas pré-estabelecidas, criando a sua própria verdade. É o relativismo e a pluralização contra a ideia de uma verdade absoluta. Secularização que coloca Deus para escanteio, né? Que leva à coisificação, ao materialismo, ao apego, amor às coisas, e acaba usando as pessoas, e pasmem, até no mundo religioso se usa Deus para alcançar coisas materiais, não é? Então o materialismo, o desejo, o amor, o coração neste mundo e nas coisas desse mundo transitórias, e até o relacionamento que se estabelece com Deus, visa o sucesso nesta vida, visa o bem-estar, digamos, material. Então, o imediatismo, a inquietude, o hedonismo, porque por conta da inquietude, porque não tem referencial, porque não tem absoluto, porque Deus não está sendo levado em consideração, porque Deus está na margem, porque Deus foi botado até para fora da vida, porque as pessoas não têm certeza de nada, não têm onde se apegar, não têm verdadeira esperança futura. Há um vazio, há uma inquietação, mas as pessoas não querem lidar com esse vazio, com essa inquietação, com essa angústia da alma, pela falta de sentido, pelo niilismo, digamos assim. Não tem sentido, não encontra sentido na vida. Então, porque isso dói, porque isso é angustiante, as pessoas preenchem esse vazio. Eles não encaram o vazio de frente, mas eles procuram sublimar, eles procuram um anestésico, um tupor, eles procuram preencher o vazio com uma série de atividades e prazerosas. É o hedonismo. Vivemos numa sociedade amplamente hedonista. É o meu prazer, é aquilo que me faz bem, é aquilo que me faz sentir melhor, e aí vai apelando, inclusive, né, se eu não estou me sentindo bem, se eu não consigo dormir, se eu não estou em paz, então você apela para os medicamentos, outros para o álcool, outros para as drogas. Então você mete a cara em todo tipo de entretenimento, você se cerca de atividades que podem fazer você se sentir melhor, de coisas mais prazerosas, e tudo isso para fugir do maior problema, para mascarar a situação que é o vazio existencial que as pessoas têm e enfrentam.
Mas como o prazer é passageiro, fica sempre requerendo algo mais contínuo, então isso virou a tônica da existência humana. Dá uma olhada, é geral. As pessoas não veem a hora de chegar sexta-feira, né, para o happy hour. Não é isso? E depois tem atividades e tal, é um passeio, alguma coisa assim, eu tenho que preencher isso, porque a minha vida está sem sentido. Eu não quero encarar a realidade da minha existência, que está sem significado, está sem Deus, está sem esperança, sem base. Olha só o mundo em que vivemos. Então as pessoas se tornam mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus, como Paulo falou lá atrás. Mais, até mesmo os crentes, né? Mais amigos dos prazeres do que de Deus. Quanto ânimo para um prazer, quanta disposição para alguma coisa prazerosa e muitas vezes quanta falta de disposição para as coisas espirituais, não é? Indivíduo líquido, numa caça interminável, caracterizada pela incerteza e a infelicidade da dúvida, gerando então muita angústia. Não há mais lugar para planos de longo prazo. As pessoas estão por demais imediatistas, incerteza em relação ao amanhã, os padrões se derretem e até o caráter se corrói. Mentalidade semelhante à da moda. Como é que é a moda? A moda vive mudando, né? Nunca é a mesma, sempre, parece que a cada estação do ano tem uma moda diferente, não é isso? É a moda verão, é a moda primavera, verão e a moda outono e inverno, não é isso? Então moda sempre mudando, incansavelmente, e parece que a sociedade em que vivemos, ela está nesse negócio da moda, sabe? Ela vai nessa toada da moda, da mutação, porque as pessoas estão se cansando, então elas precisam de alguma novidade, elas precisam de mais e mais. Uma dose não basta, e se você se contentou com uma dose ontem, talvez você queira duas hoje, e talvez você queira uma bebida diferente, talvez você queira alguma coisa diferente, um prazer diferente, e a sede não termina, pelo contrário, parece aumentar. E você precisa de novidade. Os brinquedos, para as crianças, é a mesma coisa, né? Você deu uma boneca e isso não satisfaz. Logo se torna obsoleta, logo se esquece dela. Tem uma novidade na praça. E assim é carro, e assim é casa, e assim é cônjuge, né? Um só, cansa, vamos variar, não é? Então assim tudo, não, a vida é curta, temos que aproveitar o máximo, extrair o máximo dela, é a única coisa que temos, esse existencialismo, né? Temporadas são esquecidas, obras não são revisitadas, sempre alguma coisa nova, não tem algo que é base, algo que é fundamental. Você está sempre à caça, incansável de novidades. Preocupação do público reside no próximo e não no atual. Consumismo levando a mentalidade de cliente. Estamos na era do consumismo. Então, um dos problemas da era do consumismo é o lixo, né? Nunca se produziu tanto lixo como na era presente. E não tem necessariamente a ver com a multiplicação de indivíduos, mas com, por exemplo, a gente não espera estragar para trocar, não é? A nossa mentalidade é que precisamos sempre de um modelo novo, de alguma coisa nova, tem uma coisa diferente. Então, se produz muito lixo, e é o consumismo. Então, a gente tem a mentalidade de cliente, a gente quer, não há mais fidelidade, né? Olha, eu diria, quase que não há fidelidade partidária, fidelidade religiosa também, né? Muda-se com fidelidade familiar,
amizades também, né? A gente vai entrar nesse ponto aqui. Nessa sociedade de consumo, o ter se tornou mais importante do que o ser. Marcas de grife se tornam símbolo de quem somos, status, desejo de ser reconhecido pelos outros. A gente canta aqui, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, né? Mas às vezes o Facebook mostra outra coisa, né? O desejo de que veja, de que seja valorizado, olha, e a sua identidade muito relacionada às suas conquistas, né? É interessante isto. É uma sociedade muito exibicionista. As pessoas querem ser estrelas. É só o jeito de ver como que elas saem nas fotos, né? Elas estão fazendo muitas vezes pose. É assim, né, e tal. Se pode mostrar alguma coisa mais sensual, né, provocativa. Não é só as mulheres, os homens também, às vezes sem camisa. Mostrar o resultado de meses de academia, né? Você está percebendo esse negócio? É complicado, né? Sei lá, onde que a gente vai parar desse jeito, né? Então, mentalidade egoísta, do usar e jogar fora. Bem, aquele negócio da mentalidade de cliente, utilitarista, consumista, que você acaba desenvolvendo com produtos, de repente você desenvolve, leva isso para os relacionamentos. Vivemos uma época também de relacionamentos descartáveis. Consumir significa descartar. As coisas se tornam rapidamente obsoletas. E o desejo é insaciável. Vivemos a crédito. É a sociedade mais endividada de toda a história. Eu nem vou perguntar aqui, porque eu sei que vocês são crentes e não entram em encrenca de dívida. Não entram nunca no vermelho, nunca compram a crédito, não entram nessa de modo nenhum. Se tem, compra. Se não tem, não compra, não é? Planejam tudo direitinho. Não, nem vou me preocupar com isso, né? Mas o que acontece nessa sociedade consumista? O desejo de ter é tanto e o ser está tão em baixa que é tendo que se é, então eu não posso deixar de ter, eu não posso me privar disso. Então aí acaba às vezes comprometendo as finanças, comprometendo a alegria no final das contas, a felicidade, a paz e o nome e a honra. E traz tanta crise também para os casamentos, para as famílias, por falta de prudência, e tudo por conta dessa sociedade consumista. Então não vamos deixar isso tomar conta da gente. Isso é um mal, isso é um perigo. Relacionamentos líquidos, porque aí não é só coisas, é relacionamento, né? Está tudo transitório, tudo frágil, os compromissos cada vez mais perdendo força. As pessoas não vivem mais em comunidade. É raro esse negócio de igreja, né? Às vezes até igreja é um lugar onde você vai para assistir um culto, mas você não se relaciona. Meus irmãos, igreja é comunidade, igreja é convivência, igreja é comunhão, igreja é o lugar onde nós crescemos uns com os outros, suportamos as cargas uns dos outros, carregamos os fardos uns dos outros, ajudamos uns aos outros, nos alegramos com a alegria dos outros, vivemos em comunidade, desenvolvemos aqui, nutrimos as virtudes do reino de Deus, exercitamos a fé. Comunidade, como nós precisamos de comunidade. Só que as pessoas não estão querendo comunidade. Hoje o negócio é Facebook, é rede, é um negócio, sabe, eu quero facilmente, eu gosto do Facebook por quê? Como ser humano que tem essa mentalidade atual. Por quê? Porque é fácil de conectar, mas também é fácil de desconectar. Está percebendo? É tudo muito volátil, é tudo muito frágil. Então não se desenvolvem amizades profundas, relacionamentos profundos. No menor descontentamento a gente pula fora.
Se não pensa igual a mim, eu excluo do meu grupo. Excluo. Veja que as pessoas estão empobrecendo com isso. Porque você não permite o contraditório. Você não permite a convivência. Palmeirense não está convivendo mais com o corintiano. Negócio absurdo. Quando a gente era criança, era tudo junto. A gente ria, brincava. Mas a gente precisa ter o que pensa diferente. Essa igreja aqui está cheia de corintiano, para o meu problema meu aqui. Santista, São Paulino, eu sou palmeirense. Mas é importante, opinião diferente, pensa diferente. Ah, não, se você pensa diferente politicamente, tem gente de esquerda e de direita. Só espero que não sejam extremistas, nem de esquerda nem de direita. Os extremos são um problema sério, que ameaçam, que promovem guerras. Seja equilibrado, né? Seja mais ponderado, mais sensato. Mas tem os do centro. Então, a pessoa pensa diferente de mim, então eu vou para um outro lugar. Eu quero só conviver, ver gente que fala igualzinho a mim. Que pobreza de vida, de existência será essa? Mas, infelizmente, as coisas são assim. Não gostei, pulo fora. É que nem vai no mercado, é a ideia do cliente. Eu vou lá no mercado, não gostei. Vou no outro mercado, rapidamente. Então, essa coisa digamos, inconstância, de mudar facilmente, de descartar, de querer sempre satisfazer, de querer sempre estar bem. Eu quero num lugar onde eu me sinta bem, eu não pago preço para construir. É que nem meu casamento. O casamento começou a dar problema, a Cristina começou a não me agradar mais. Para que eu vou aguentar isso? Eu tenho direito de ser feliz. Vou trocar uma de... Eu não vou dizer a idade dela, né? Mas essa ideia, não está dando certo. Tem um problema de relacionamento. Problema de relacionamento você vai ter porque já começa por você. Você é gente. Então gente é complicado. Não é só o outro lado que é complicado. Ou não reconhecemos isso? Começa em nós. Então o problema o problema do ser humano é sempre ver o problema no outro, né? Gente, começa com a gente. Ser humano é complicado. Então agora a gente vai abdicar da vida, vai abdicar dos relacionamentos. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos vendo as pessoas cada vez mais solitárias. Cada vez mais solitárias. Porque se você tem esse tipo de mentalidade e fica rompendo ao menor descontentamento, e já corta, e já vai para outra, e vai, pula daqui e pula de lá, no final das contas, com quem que você vai estar? Você vai estar sozinho, porque a gente tem que pagar um preço, o preço da amizade, o preço do casamento, o preço da família, o preço da igreja, o preço da sociedade, o preço da convivência. Tem que investir nesse relacionamento, né? Enfraquece a solidariedade e acaba estimulando a insensibilidade em relação ao sofrimento do outro. A solidão acaba sendo um risco muito sério. Então, eu já falei do Facebook aqui, vou pular. Identidade líquida. É o que a gente acaba vendo. Então, um professor, ele tem uma identidade diante dos seus alunos, mas quando ele vai lá para o campo de futebol, na torcida organizada, ele é uma pessoa completamente diferente, antagônica. Quando ele vai para a balada, quando ele está num outro grupo, ele assume uma outra identidade. Então isso é um quadro que a gente vê cada vez mais, falta de integridade. E as pessoas acham isso normal, né? Padrões são relativizados. Veja só, um livro do MEC, Por um Mundo Melhor, o título do livro, ensina a abandonar o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, com uma cartilha, com um livro que ensina a abandonar o padrão culto da língua, o professor sendo agora proibido de corrigir a fala errada, segundo o padrão correto da língua, para não discriminar, não humilhar, não deixar a pessoa numa situação assim,
difícil, em nome do que chamamos de politicamente correto, deixamos as pessoas erradas e achamos o errado é certo. Não tem certo. Por que tem certo? O padrão certo da cultura, a língua é dinâmica, cada um fale como quer, não é? Deixa o ignorante na sua ignorância. Por que chamar de ignorante? Isso você está humilhando a pessoa. Não se pode repetir de ano. Veja o que aconteceu aí nas últimas décadas. Alguém teve a sábia ideia de não vamos repetir aluno de ano, porque isso é mal para a sua autoestima. O bom é ele passar de ano não sabendo nada e quebrar a cara lá no futuro, não é? Gente, e esses criminosos do colarinho branco, indignados, como vão colocar algema em mim? Por acaso represento eu uma ameaça à sociedade? Algemas são para verdadeiros criminosos, ou seja, eles não querem ser tratados como tais. Está vendo como está essa sociedade? Eles estão sendo humilhados. Eles merecem mais do que algemas, concorda comigo? Mais. Resumo dos males desses dias, né? A inconstância, o materialismo, o consumismo, o hedonismo insaciável, o egoísmo, o individualismo, a falta de compaixão, o estrelismo, a falta de padrão moral, o relativismo, o utilitarismo, os relacionamentos instáveis, incerteza, insegurança, ansiedade, angústia, medo e solidão. E aquilo que eu falei, como que as pessoas estão lidando com essas angústias, com essa solidão, com essas incertezas? Eles estão procurando um escape, algo paliativo, estão querendo dourar a pílula. E antidepressivos, álcool, prazeres, hedonismo, entretenimento. Vivemos na época do entretenimento. Então tome cuidado quando você percebe nitidamente que você fica viciado no entretenimento, porque de fato existe um problema, existe um vazio, e você está tentando preencher isso com coisas que fazem você se sentir melhor, pelo menos naquele momento. Está fugindo da realidade das coisas e não está buscando a resposta. Meus irmãos, eu trago aqui algumas orientações que eu acredito são preciosas para nós diante desses desafios. Primeira coisa é saber que nós fomos criados por Deus. Nós não somos obra do acaso, e não fomos apenas criados por Cristo, mas para Cristo, e é só nele que a nossa alma encontra realmente sentido, significado. Então é dele que nós precisamos, é ele que preenche o vazio. Então, em vez da gente mascarar a situação, em vez da gente meter a cara no entretenimento, nos prazeres, em coisas que fazem a gente se sentir melhor, vamos encarar a realidade de frente e vamos buscar a solução que está no retorno para Deus. A nossa alma só vai ter verdadeiro descanso em Cristo. Fomos criados assim como um carro foi criado para andar com gasolina, e não adianta botar água, não adianta qualquer outro subterfúgio. Jesus disse para todo mundo que está cansado, está sobrecarregado. Ele teve compaixão das pessoas. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, e não paliativo. Coloque Deus acima das pessoas, as pessoas acima das coisas, o ser acima do ter, a fé em Cristo acima das incertezas do tempo presente e o amor acima do egoísmo. Creia em Cristo, há absolutos, há Deus, há verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, não um caminho, uma alternativa terapêutica, não, ele é o caminho, a verdade e a vida. Tenha então absolutos, valorize as instituições, principalmente aquelas claramente estabelecidas por Deus, o casamento, a família, a igreja. Também tem a importância do Estado.
para botar ordem na casa. É importante a gente não partir para uma ideia de anarquia. Creia nas Escrituras. Veja que diz Paulo em 2 Timóteo capítulo 3:16: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Existe então uma maneira certa de viver? Ou cada um tem a sua, né? Paulo disse que tem um jeito certo de viver. Queremos aprender esse jeito certo? Ou queremos descobrir por nós mesmos o que é melhor para nós, como senhores do nosso próprio destino, ignorando toda a sabedoria dos séculos, dos milênios passados, e entrando numa aventura? Eu vou descobrir por mim mesmo. Não sejamos inconstantes. Veja só, Paulo em Efésios 4:14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina, para lá, para cá, modismos. Gente, perceba bem, igrejas que ficam sempre trazendo uma novidade, igrejas que perceberam essa mentalidade de cliente, que perceberam essa sociedade consumista e que estão sempre oferecendo um produto, alguma novidade, um entretenimento, e que a pessoa já sai dali, já tem uma outra coisa, é um outro evento, é alguma coisa, é de evento em evento, é de coisa em coisa, e novidades, inclusive estrambólicas, novidades completamente fora das Escrituras sagradas, fogo estranho no altar. Não seja então um cristão líquido. Veja o que diz o apóstolo Paulo: e não vos conformeis com esse século. Se esse século é uma modernidade líquida, né, não vamos nos conformar a isso, não vamos vigiar, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há uma boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a tua vida, e nós devemos experimentá-la, mas para poder experimentarmos precisamos tomar medidas cautelares, precisamos resistir às tentações, não amar e não nos amoldarmos, não sermos conforme esse mundo, não sejam conforme o mundo, não assumam a forma do mundo, porque esse mundo passa e com ele todas as suas coiseiras, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, existem referências históricas, milenares, da Bíblia, da prudência, da experiência. A gente não nasceu num vácuo, a gente nasce nesse tempo, mas tem tanta coisa para trás. Tem gente que já foi mordido de cobra e aprendeu que isso é muito perigoso, e aí ensina a gente: cuidado com cobra. Está entendendo o que eu quero dizer? Tem gente que já teve experiência com fogo. A Cida, essa semana, e ela queimou a mão, caiu água com pó de café quente na sua mão, ela se queimou. E ensina para a gente desde pequenos: olha, com fogo não se brinca, cuidado com fogo, cuidado com a eletricidade. Há uma série de saber, só estou assim falando coisas bem elementares para você entender que existe uma sabedoria. O conselho dos pais para os filhos, pais que amam, pais que são prudentes, pais que têm uma vivência, que querem bem aos seus filhos. E por isso Provérbios diz: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Às vezes uma mãe analfabeta, mas ela tem doutrina, tem uma sabedoria nela. E sabe o que essa sociedade está ensinando? Que nós devemos bater de frente com tudo que está estabelecido. Ninguém deve dizer para nós o que é certo e errado. Nós devemos descobrir por nós mesmos.
e escolher por nós mesmos. E devemos desprezar a sabedoria, desprezar o conselho bíblico, desprezar os profetas, desprezar o ensino do Senhor, desprezar o ensino apostólico. Diz Provérbios capítulo 1, versículos 20 e o versículo 33 também, grita na rua a sabedoria. Meus irmãos, a sabedoria está aí, a nosso dispor, está gritando, apelando para nós. Mas o problema é que vivemos uma geração rebelde, que não respeita o pai, que são desobedientes aos pais e que desprezam as instituições e que desprezam o saber e que desprezam milênios de conhecimento, que jogam tudo isso fora e que se atrevem a enfrentar a vida por sua conta e risco, do seu jeito. E quanta gente quebrando a cara. O que me der ouvidos, diz a sabedoria, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. E tanta gente enrascada, tanta gente sofrendo, tanta angústia, tanta solidão, tantas vidas quebradas por falta de ouvir, obedecer, de se submeter à voz da sabedoria. Os ensinamentos das pessoas sábias, diz Provérbios 13, 14, são uma fonte de vida. Eles ajudam a evitar as armadilhas da morte. Eu quero terminar dizendo, onde é que está o teu coração? O problema dessa geração é que eles amam mais as coisas do que a Deus, mais os prazeres do que a Deus. E nós? Será que a modernidade líquida tem, de alguma maneira, diluído a nossa fé, o nosso compromisso, o nosso amor para com Deus, a nossa atenção para com as Escrituras Sagradas? Como é que a gente está vivendo? Muitos estão em busca de felicidade individual, e isso em detrimento da família, da igreja, da sociedade, da comunidade, do convívio. Não estão à procura da salvação da alma, infelizmente, mas do bem-estar presente. Buscam as coisas aqui na terra e não as que estão no céu. E Jesus disse: que aproveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Dá ouvidos à voz do Senhor. Dá ouvidos à sabedoria e você está protegido. Você está abençoado, você está em lugar seguro. Deus nos abençoe nesta manhã.